Saúdo todos os irmãos com a paz do Santo Rei Celestial, Jesus Nazareno, né? Saúdo os irmãos aí que compartilham a mesma fé, né? Que Jesus Nazareno é o Santo Rei Celestial, o caminho de volta para o céu, né? Irmãos, hoje é dia 24 de maio de 2025, né? Hoje eu tive uma revelação, né? E essa revelação aqui, né? Eu quero compartilhar com os irmãos aí, tá? Profecia, né? Mas antes eu quero deixar aqui 4 passagens bíblicas, né? A primeira delas é aqui, ó, Apocalipse, capítulo 6, né? No versículo 1 e 2. Fala sobre o cavalo branco, né? O cavaleiro branco lá, que vem montado num cavalo branco, né? Que lhe foi lhe dado uma coroa, que ele possuía um arco na mão, mas não possuía flecha, né? Mas não possuía uma flecha. A flecha simboliza a flecha simboliza o uso da força, né? Da violência, mas não tinha força e nem violência, né? Quem toma as coisas da força é o inimigo. O reino de Deus não, tá? Tá. Outra passagem bíblica aqui, tá? Que eu quero deixar aqui. Tá, aqui, ó. E o cavaleiro recebeu uma coroa de rei, né? E saiu vencendo e conquistando. Vencendo e conquistando. Presta bem atenção, isso aqui é importante, tá? Os detalhes aí. Agora eu quero deixar aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Tá, irmãos? Lembrando que meu professor é o Santo Espírito de Deus, tá? O Espírito Santo, ele que me mostra. Ele que me leva aqui, me faz lembrar das passagens, né? São mais de 1000 páginas. Ele me faz voltar aqui, lá, e ele vai, entendeu? Porque humanamente é impossível fazer isso aqui, tá? Impossível lembrar onde que tá, onde, né? Tá, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Aqui, ó. Não, que fala, né? As coisas espirituais são discernidas através do Santo Espírito, né? Cadê? 1 Coríntios, né? Essa aqui é a Bíblia. Vamos aqui na judaica, aqui na original aqui, né? No versículo 14, tá? Todavia, né? O homem natural não recebe o que procede do Espírito de Deus. O homem natural, né? O homem da carne. Para ele, insensatez. Além disso, né? Além disso, é incapaz de entender as coisas, de entender tais coisas, pois elas são discernidas por meio do Espírito, tá? Ou seja, toda a revelação profética, elas são espirituais. O livro é espiritual e você precisa estar em comunhão com Deus, né? Em plena harmonia, para que receba do Espírito Santo o dom do discernimento, sabedoria, entendimento, revelação, para que possa compreender, tá? Porque o que eu vejo aqui, ó, muitos doutores, teólogos, você pode estudar a vida toda, irmãos, pesquisar em livros, mas se você não se render ao Espírito Santo, ele não vai te mostrar, porque o Espírito Santo que é o professor, ele que nos dá entendimento, abre a nossa mente, porque as Escrituras mesmo dizem, 1 Coríntios 2,14. As coisas espirituais são discernidas através do Espírito, tá? Você não vai entender dimensões superiores com matemática da terceira dimensão, né? De 2 mais 2, né? Tá. 2 Pedro, essa aqui é importante também, ó. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Cadê esse? Diz bem assim, ó. Acima de tudo, né? Acima de tudo, ele fala assim: as profecias das Sagradas Escrituras, as profecias não são de interpretação particular, né? O que a gente vê hoje em dia? Ah, eu entendo dessa forma. Outro, eu entendo dessa forma. Eu entendo dessa forma. Mas aqui diz que não é assim, tá? Podem ler aí, ó. Vou deixar as passagens. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. As coisas espirituais não são de interpretação particular, tá? Isso aqui, ó, eu tive uma revelação, né? Eu entendi assim. Eu entendi não.
É o que o Espírito Santo me mostra. Ó, é assim, tá? Então vamos lá. Não são de interpretação particular. Porque fala que homens inspirados por Deus, né? Cadê? Deixa eu procurar ela aqui. 2 Pedro, capítulo 2. Segunda carta de Pedro, Romanos. 2 Pedro, capítulo... Aqui, ó, 1 Pedro... Segunda carta de Pedro aqui, ó. Cadê? Tá. Acima de tudo, porém, lembre-se disto. Ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas, pois nenhuma mensagem profética veio por vontade humana. Mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciam a mensagem que vem de Deus. Entendeu aí, irmãos? Ó, ninguém, tá escrito bem aqui, ó. Ninguém pode explicar por si mesmo. Ninguém, tá? Padre, pastor, doutor, teólogo, ninguém pode explicar por si mesmo. Ah, irmão, que significa isso? Ah, isso significa tal coisa. Não. Ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras. Amém? Por isso que muitos caem no erro, né? Tá. Mateus capítulo 25, versículo 6. Vamos lá. Mateus 25, 6. Tem tudo a ver com isso aqui, tá? Com a revelação aqui. Vamos lá. 25, 6. Aqui, ó. À meia-noite, ouve-se um grito. O noivo está chegando. O noivo todo mundo sabe que é o Messias, né? O noivo está chegando. Ou seja, ele não chegou. Ele está chegando. Amém? Agora vamos aqui para a revelação. Hoje, irmãos, o que aconteceu? Né? Eu estava estava numa cidade, né? Era uma cidade, né? E eu estava dentro de um desses prédios aqui. Né? Aí, de repente, eu ouvi um som de trombeta. Um som de trombeta, né? Um som de trombeta nas nuvens assim, ó. Pá, aquele som de trombeta, né? Pá, pá, tipo assim, como se anunciasse que alguém está chegando, né? Aí o que aconteceu? Aí começaram a aparecer várias luas no céu. Eram várias luas, né? Várias luas de formatos diferentes no céu, né? E o céu, o firmamento, o que acontece? O Sol, ele é o mais rápido. Ele é como se fosse o ponteiro do segundo, né? Ele é mais rápido. Aí depois vem, acho que é a Lua, né? Que ela é mais lenta. E por último, as constelações, né? Como se fosse 3 ponteiros, né? Um marcando o segundo, outro minuto e outras horas, né? E as constelações no céu também giram de forma mais lenta, né? De forma mais lenta. A lua acho que ela vem 1 hora depois do Sol, né? 50 minutos depois ela vem. 1 hora, né? De o Sol surgir, ela vem seguindo o Sol, tá? Então, irmãos, né? Aí o que aconteceu? Eu via no céu, né? Aí a gente escutava o som de trombeta, saía todo mundo saía das casas, né? Dos prédios e ia para as ruas, né? Volta aqui, ó. Todo mundo saía das casas e ficava na rua, assim, ó, uma multidão olhando para o céu, né? E aí o que aconteceu? Havia lua, né? Vários formatos de lua, de todos os tipos de tamanhos, e a nuvem, e uma nuvem. E em cima da nuvem, vários anjos, assim, ó. Em cima da nuvem, e os anjos estavam batendo palma, né? Eles cantavam e batiam palma, como se fosse um hino, né? Batendo palma, tal, e era um grande festejo. Era um grande festejo, né? Eles batendo palma assim, ó, e nós, a multidão aqui da terra, tentava imitar, acompanhar o ritmo deles do céu, né? As pessoas, nossa, Jesus, e começavam a bater a palma, né? E eles batiam a palma lá, entonando o hino, uma canção, né? E aqui embaixo também, a gente batia a palma para acompanhar eles lá, né? Para se conectar com aquele evento que estava acontecendo, né? E a gente aqui, ó, uma grande multidão, né? Saía dos prédios, das casas, ia para as ruas, né?
olhava para o céu, né? E o céu tava assim, cheio de nuvem. Aí saía muita luz assim, ó. Os anjos estavam em cima das nuvens. Aí saía muita luz assim, ó. Saía muita luz assim. E a primeira coisa que eu percebi foi as luas, né? Havia várias luas no céu que formava tipo um desenho assim, ó. Era como se fosse 5 luas, como se fosse um pentagrama, sei lá. Pentagrama não, tipo um desenho, né? Era lua aqui, lua aqui, lua aqui, várias luas no céu, né? Aí as pessoas saíam do prédio, uma grande multidão, e olhava. E os anjos batendo palma, né? Entonando um hino, louvando a Deus, né? Porque Jesus estava voltando, né? E as pessoas aqui na Terra também começavam a bater palmas para seguir o mesmo ritmo dos anjos, né? E tentavam ouvir assim, copiar a palavra deles lá, né? Que eles estavam cantando e tentavam, né, entrar em sintonia com eles, né? Foi muito bom, muito tremendo, né? Muito poderoso essa revelação. Aí o que aconteceu? Olha só no detalhe. Eu tenho uma irmã minha mais velha. Ela é bem racional. Ela é igual o Tomé, só acredita vendo, né? Então, sempre quando eu falo com meus irmãos daqui da Terra, eles falam assim: ah, não, essa é a teoria da conspiração, você está assistindo filme, comeu alguma comida aí que te fez sonhar e tal, né? São bem assim. Aí eu pegava a minha irmã, que estava ali na casa, e falava: vem cá, eu falava bem, com essas palavras, incredulona, na expressão grande. Eu falava: vem cá, sua incredulona, agora você vai ver com seus próprios olhos. Aí eu arrastava a minha irmã para fora e falava: agora olha lá. E a trombeta tocando, o som de trombeta, os anjos entonando o som, tá? Porque Jesus, era um sinal de que Jesus estaria vindo, né? Aqui, ó. À meia-noite, ouve-se um grito: o noivo está chegando. Ele não chegou ainda, tá? Era só um sinal para toda a terra de que Jesus estava voltando, tá? Lembre-se disso. Um sinal para toda a terra de que Jesus estava voltando, né? Lembre-se aqui, ó. Vamos lá, Mateus 25, das 10 moças, né? Aqui tá dizendo assim, ó. Tá, cadê? 10 moças começaram. Ah, tá, aqui, ó. Como o noivo, Jesus, né, estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. Como Jesus estava demorando a vir, quem que é a noiva? A noiva é a igreja, né? O noivo é Jesus. Todas elas fizeram o quê? Adormeceram, tá? Então Jesus profetizou aqui, ó, que tanto as boas quanto as más adormeceram. Lembra que eu e minha irmã, eu estou acordado e minha irmã está dormindo. Minha irmã só vai acreditar vendo. Muitos da minha família, né? Deus já me mostrou isso aí. Eles só vão acreditar que Jesus está voltando no último segundo, né? Só que aqui, que Jesus profetizou? O despertar da noiva. A noiva despertou. Porém, o que Jesus profetizou? Né? Metade dela, 5 eram sábios e 5 imprudentes. Metade tem óleo e metade não tem, né? Metade vai conseguir, porque depois desse grande sinal, desse despertar da noiva aqui, ó, que todo mundo vai ver, né? Depois vai vir a perseguição, a grande tribulação. Aí a outra metade vai deixar, né? Não vai aguentar a pressão. Por quê? Não está afirmada na verdade, né? Porque elas acreditam que Jesus vai vir e vai tirá-las da grande tribulação. E isso é o engano de Satanás. Lembra que eu falei daquele demônio de alto nível? Que ele lê as palavras, né? Que mistura verdade com mentira. Que ele é semelhante ao elfo, do cabelo branco, orelha pontuda. Que ele prega dentro das igrejas. É isso aqui, ó. Aí o que vai acontecer? Como Jesus vai dar o grande sinal e não vai ocorrer o arrebatamento aqui, metade vai abandonar e metade vai perseverar, né? E quando essa metade resolver perseverar, Deus vai fazer isso aqui, ó. Vai se completar, né? É um sinal também que se completa a plenitude dos gentios. Ou seja, aqui, ó,
Não cabe mais ninguém. Não cabe mais ninguém. Todo mundo que tinha que ser batizado já foi batizado. Tá todo mundo seguro debaixo das proteções de Deus, ó. Não cabe mais ninguém. Entendeu? Se colocar uma gota que transborda. Então, essa é a plenitude que foi profetizado por Paulo e por Jesus, né? Chegou a plenitude, tá? Teve uma irmã que ela teve um sonho, né? Que ela foi arrebatada lá pra... Ela mandou pra mim, né? Que ela foi arrebatada lá pra Israel. Quando ela chegou no Rio Jordão, ela viu três pedras, né? No Rio Jordão. E o Rio Jordão estava seco. E não dava mais para batizar ninguém, né? Então, ou seja, Deus profetizou para ela também que acabou, chegou o tempo da plenitude dos gentios, acabou. Quem foi batizado foi, quem não foi não vai ser mais, né? Então esse aqui vai ser o despertar da noiva. Aqui, ó, o cavaleiro branco que recebeu uma coroa de rei, branco, né? Jesus que vem montado no cavalo branco e com coroa de rei e saiu vencendo e conquistando com um arco na mão sem flechas, né? Aqui, ó, quem recebeu a coroa de rei? Jesus, né? Que vem vencendo e conquistando. Esse sinal aqui será visto por todas as nações da terra. Não vai ter mais como os ateus falar que Jesus não existe. Não tem como. Só pela sua dureza do seu próprio coração, né? Que era criança mimada, né? Ah, mesmo vendo, cara, vai falar que é Brubim, que é não sei o que, mas Deus vai fazer de uma forma tão astronômica que não vai ter como. Porque não vai ser visual, vai mexer com o nosso coração, com o nosso ser espiritual. Quando os anjos cantavam aqui, ó, e batiam as palmas, né? A gente aqui da Terra também sentia essa conexão, essa necessidade de entonar o mesmo hino, né? E de louvar a Deus ali. E a gente batia a palma aqui, né? Porém, o triste é a profecia que Jesus falou, né? Aqui o noivo, à meia-noite, o noivo está chegando, né? A noiva despertou, né? Porém, no despertar aqui, todos vão despertar, tanto os bons quanto os maus. Porém, quem tem azeite vai perseverar. E quem não tem, quando vir a perseguição, vai abandonar, né? Então, irmãos, as passagens bíblicas que eu quero deixar, tá? É essa aqui, ó. Apocalipse capítulo 6, 1, né? O cavaleiro branco, que simboliza isso aqui, tá? O despertar da noiva. Sai vencendo e conquistando, despertando toda a terra. O primeiro sinal, né? O primeiro sinal. Porque o cavalo simboliza mensageiro e o cavalo significa que é rápido, tá? O cavalo simboliza rapidez, ó. Rápido, tá? Não é anticristo, irmãos. Não vai, né? Ó, vamos lá. Segunda Pedro, né? Não, 1 Coríntios, capítulo 2, 14. As coisas espirituais são discernidas espirituais. Não adianta você... Ah, o cara tem doutorado, tem pós-doutorado, fala todas as línguas da terra, deu a Bíblia 1000 vezes. Não adianta. As coisas espirituais são discernidas de forma espirituais, tá? 2 Pedro, capítulo 1, 20 e 21. Leia aí. A profecia não é de interpretação particular. Não é de interpretação particular. Em momento algum aqui eu falei que fui eu, ó. Eu falei, ó, o professor Santo Espírito, né? Ele que me leva às passagens bíblicas, porque eu não tenho discernimento, eu sou muito burro para entender tudo isso aqui. Mais de 1000 páginas, né? De ambos os lados, falou, ó, vai aqui, busca ali. Ele que faz a gente lembrar das passagens bíblicas, tá? Porque é difícil, não tem como decorar mais de 1000 passagens bíblicas, né? Então é um professor do Espírito Santo que me mostra, ó, isso aqui quer dizer isso aqui. O Espírito Santo que vai montando o quebra-cabeça aqui para mim, ó. Não sou eu, tá? Ele fala, é isso aqui, é a mesma coisa desse que tá conectado. Esse aqui é a perna desse, é o braço desse, entendeu? É a cabeça desse, é o Espírito Santo que junta o quebra-cabeça. Assim como está escrito aqui, ó. A profecia não é de interpretação particular. Ou seja, não é minha, né? O Espírito Santo que me mostra, é ele que revela todas as coisas, tá? Então, eu vi hoje, né, dia 24 de maio de 2025, né, esse grande sinal no céu, vi várias luas. Depois que essas luas surgiram, som de trombeta, toda a terra, tá? Não foi, aconteceu em tal país e eu vi pelo celular. Não, todo olho vai ver isso aqui. Todo olho verá e todo ouvido ouvirá, tá?
esse fenômeno na Terra, né? E o som de trombeta. Porque às vezes a gente ocupa, eu ouvi o som de trombeta aqui em Israel, eu ouvi não sei o que nos Estados Unidos, eu ouvi não sei o que na Europa. Não, toda a Terra, tá? Lembre-se que eu chamei da minha irmã, ó, vem cá, sua incrédulona, porque você não acredita em nada. Agora, quem sabe você acredita, né? Olhe para o céu e veja, né? Ela ficava assim, espantada, né? Nossa, e agora, né? Os anjos louvando a Deus, cantando som de trombeta, batendo palma, né? E todo mundo, a igreja, todo mundo saiu dos prédios, das casas, foram para a rua para ver aquele fenômeno. Foi uma coisa astronômica, gigantesca, de nível mundial. Amém, irmãos? Então, reflitam sobre essa mensagem, tá? O Messias está voltando, tá? Todas as profecias estão se cumprindo, tá? Aqui é o real significado do cavaleiro branco do Apocalipse, né? Recebeu uma coroa de rei, veio vencendo e conquistando sem machucar ninguém. Não é com engano, é sem machucar ninguém, tá? Sem o uso de força, sem de lanças e espadas, né? Sem derramamento de sangue, tá? Esse é o cavaleiro branco, ó. Veio despertar, acorda, Jesus está voltando. Qual que é o objetivo? Para você se preparar para a hora que está por vir. Entendeu? Para entender que é meia-noite aqui, ó. O noivo está chegando. Não chegou ainda. Amém? Mas está chegando, tá? Então, irmãos, essa é a mensagem. Apocalipse, capítulo 1, 16, capítulo 6, né? 1 e 2, o cavaleiro branco. Cadê? Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2, 14, né? As coisas espirituais são discernidas apenas de forma espirituais. Não adianta você ter doutorado, pós-graduação, mestrado, não adianta. Se não tiver o Espírito Santo, não adianta. 2 Pedro, capítulo 1, 20 e 21, né? Profecia não é de interpretação particular, tá? Não é, porque são espirituais. Para você entender umas coisas espirituais, você precisa estar em comunhão com o mundo espiritual, em comunhão com o Santo Espírito. Amém? E Mateus 26, capítulo 6. À meia-noite ouve-se o grito. No 5, né? Como Jesus estava demorando vir, elas adormeceram. E à meia-noite ouve-se o grito. O noivo está chegando. Amém, irmãos? Então fiquem com Deus aí. E até a próxima revelação aí.